Gálatas 4, de 1 a 11. Hoje provavelmente o nosso estudo vai ser um pouquinho mais curto, porque eu estou com um problema vocal, nas cordas vocais, e eu tive que fazer uma consulta. Eu até imaginei que eu não ia conseguir dar o estudo hoje, tinha deixado até o reverendo de sobreaviso, né? Reverendo Silas, mas hoje na hora do almoço eu percebi que estava conseguindo falar bem, sem forçar muito, então acho que é possível ir aí uns 40 minutos, 45 minutos. Se der tempo, não der tempo de terminar a análise desta passagem, a gente continua numa próxima aula. Então vamos lá, Gálatas 4, de 1 a 11, eu estou chamando esta parte, dando um título de um resumo, ou seja, os títulos sempre são resumos do ensino daquela parte de a maioridade legal do cristão gentil através do Espírito Santo. O Espírito Santo tem um grande papel na carta aos Gálatas. Paulo dá muito destaque a ele, mostrando que nele nós temos uma nova realidade, uma realidade que, de certa forma, é superior à lei mosaica, todo o período do Antigo Testamento, tudo aquilo que foi ensinado no Antigo Testamento. E é a partir daqui que Paulo começa a falar um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Vamos lembrar então alguns pontos importantes antes de nós iniciarmos a análise desta passagem. O apóstolo Paulo está combatendo aquilo que é um equívoco, ele considerava um equívoco, que estava sendo assumido pelas igrejas da Galácia, igrejas que ele mesmo plantou durante o comecinho do seu trabalho missionário, quando ele deixou lá a cidade de Antioquia, após ter sido trazido para lá por Barnabé. E ele então, junto com Barnabé e alguns companheiros, começou a fazer aquela viagem em direção ao norte. E os primeiros lugares onde Paulo passou e teve boa recepção, boa entre aspas, boa no sentido de que teve frutos, teve resultados do seu trabalho. Mas como nós lembramos, ele enfrentou terrível perseguição naquelas cidades, Icônio, Listra, Derbe, Antioquia da Pisídia, foi até apedrejado lá naquele lugar. Então, comecinho nada promissor do ministério de Paulo, se for pensar em termos de sofrimentos, de dificuldades. Mas muito promissor, se pensarmos em termos de frutos, conversões. Então foram as primeiras igrejas plantadas por Paulo. Seus primeiros frutos, seus primeiros filhos espirituais, filhos da fé. Mas esses filhos primogênitos foram os que deram mais trabalho para ele também. Porque como nós já vimos aqui nos estudos passados, esses crentes gentios, os primeiros gentios a crerem no Evangelho que veio do judaísmo, lembre-se que todo o começo da igreja é num ambiente judaico, com judeus, todos os apóstolos são judeus, o próprio Paulo é judeu, ele vai dizer aos filipenses que ele é da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Então esse evangelho que vem do judaísmo, do ambiente judaico, e agora é aceito, assimilado por gentios. Esses gentios são batizados, portanto incorporados à igreja, e Paulo passa a dispensá-los das obrigações judias, das obrigações judaicas, principalmente daquelas ligadas aos aspectos cerimoniais da lei. A circuncisão, a dieta judaica, os alimentos, aquela lista de alimentos proibidos pelos judeus. Paulo não repassa isso para os gentios, entendendo que era algo do passado, que fizera parte
da primeira ministração da aliança, mas que não tem continuidade na nova aliança. Isso que Paulo entendeu, e portanto ele isentou aqueles cristãos gentios de participarem disso, e também os calendários, né, as datas judaicas principais, as festas, a necessidade de ir algumas vezes por ano até Jerusalém para adorar lá, a representatividade do templo, dos sacerdotes, né, dos sacrifícios. Enfim, Paulo entendeu que uma vez que não precisava mais ir até Jerusalém para oferecer sacrifícios, porque Cristo ofereceu o sacrifício definitivo, então todas aquelas outras coisas que tinham relação com isso caíram. Mas, como nós vimos, nem todos pensavam assim. E muitos cristãos vindos do judaísmo ainda insistiam na necessidade da observância, da circuncisão, da dieta judaica, das datas de festas, e foram até as igrejas da Galácia e começaram a dizer: olha, Paulo, na verdade, não pregou o evangelho completo para vocês. Ele falou que a salvação é pela graça, pois bem, é isso mesmo. Ele falou de Jesus, ok, excelente. Vocês foram batizados, precisavam mesmo, muito bem, mas faltou a circuncisão. E está aqui uma listinha de comida que vocês também não podem mais comer a partir de hoje. Tá? Coloquem lá na cozinha de vocês, pendurem lá na cozinha de vocês essa lista aqui, ó, isso aqui não pode. E também lembrem-se que existe uma série de datas importantes que vocês têm que guardar. Por exemplo, o sábado, lógico, óbvio, né? O dia de descanso. Além disso, olha, lembrem das festas de lua nova. Todo o primeiro dia do mês, nós judeus temos essas celebrações, elas são importantes. E lembre-se das festas anuais que nós temos, a festa dos tabernáculos, por exemplo. Lembre-se da festa de Pentecostes, né? E acima de tudo, é claro, né? Lembrem também da Páscoa. Ora, aqueles cristãos gentios recém-convertidos começaram a ir para o Antigo Testamento então, porque eles não conheciam antes o Antigo Testamento, né? Eles eram gentios, e começaram a ver que essas coisas estavam mesmo no Antigo Testamento. E aí eles entraram em choque, né? Em parafusas, diríamos, porque eles começaram a dizer assim: mas espera aí, então Paulo omitiu essas coisas de nós? Por que ele não falou sobre isso? E, enfim, começaram a observar aquilo lá, e deu uma briga, uma discussão, tudo acabou lá no Concílio de Jerusalém, quando finalmente a decisão foi tomada favorável à mensagem que Paulo pregava. Mas mesmo tomada a decisão no concílio, as igrejas da Galácia ainda tiveram dificuldade de aceitar aquela posição e ainda ficavam pensando que tinha que cumprir aquelas coisas antigas dos judeus. Por isso Paulo escreve Gálatas. Então o grande objetivo da carta é assegurar aos crentes gálatas que eles não precisam, aliás, eles não devem se submeter às cerimônias judaicas, porque elas passaram. E o ponto de Paulo é dizer que se eles fizerem isso, eles estão rejeitando Cristo. Que se eles se apegarem a isso, eles estão abandonando o perfeito que já veio para voltar ao limitado, ao parcial. Ele veio argumentando isso ao longo de todos esses capítulos aqui. Nós já vimos 3 capítulos, né? E agora no 4, é onde ele vai mostrar um ponto essencial dessa história, trazendo também a vivência dos gentios, porque até aqui ele falou muito do ambiente judaico, mas ele está escrevendo falando para gentios. E agora ele vai tocar num ponto aqui que eu acho que é decisivo para entender um pouco mais toda essa carta aqui. Então vamos lá. Eu vou seguir aqui a nossa tradução, né, a tradução feita, que é uma tradução o mais literal possível, portanto nem sempre ela tem fluência, né? Muitas vezes ela fica meio truncada mesmo, tentando colocar as palavras até mesmo na ordem que elas aparecem, só quando não tem jeito mesmo é que eu inverto a ordem das palavras. Isso não quer dizer que essa tradução aqui é melhor do que a que está, por exemplo, na Bíblia, Revista Atualizada. Uma excelente tradução.
O ponto apenas é tentar dar uma visão aos irmãos daquelas ênfases principais do texto grego. Não é uma tradução melhor, é apenas um complemento, é apenas um estudo, ok? Então, veja aí. Digo, pois, por todo o tempo que o herdeiro é criança, nada difere do servo, sendo o senhor de tudo. Então, uma declaração muito simples, ele está usando a vivência dos próprios Gálatas, a vivência social deles, para estabelecer um ponto, que daqui a pouquinho ele vai usar isso como comparação para algo que ele quer explicar. Qual é o ponto que ele estabelece aqui, que é senso comum, digamos assim, dos próprios Gálatas, da situação em que eles vivem? O ponto que ele diz é o seguinte: um herdeiro, um filho legítimo de um senhor, embora ele seja dono de tudo, né? Porque afinal de contas é do pai dele, ele é filho, ele é herdeiro, mas enquanto ele é criança, ele não pode botar a mão na herança. Enquanto ele é criança, ele não manda nada, ele não decide nada, ele não interfere em nada, ele não tem poder sobre a sua herança. Por isso que ele diz, nesse sentido, ele não se difere de um servo. O servo está lá na casa, trabalha, muitas vezes administra os bens do seu senhor, né? Mas ele não tem poder de decisão sobre essas coisas. Então, uma criança, um filho de um grande dono, de um grande senhor de propriedades, mas que ainda é pequeno, ele está na mesma situação. Isso é um ponto de senso comum, não há nenhuma novidade aqui, ele está apenas trazendo à memória dos Gálatas uma situação com a qual eles estão acostumados, né, do mundo, do Império Romano daqueles dias, daquela região da Galácia, ponto pacífico. E ele então continua: porém, sob guardiões está, e administradores, até o tempo determinado do pai. Então ele diz, esse pai, que é o dono de tudo, e que vai deixar essas coisas todas para esse filho, para esse herdeiro, contudo, ele sabe que não está na hora desse filho, desse herdeiro, colocar a mão nessas coisas, administrá-las. Por quê? Porque ele é menor, porque ele é criança, ele não tem experiência, ele não tem condições, ele não tem capacidade de fazer isso. Então o que ele faz, esse pai? Ele nomeia, ele autoriza que outras pessoas cuidem dos bens desse filho. Ele está nomeando guardiões, ele coloca aqui, e administradores. Essa palavra que ele usa, e que eu traduzo aqui como administradores, é oikonomos. Oikonomos, essa expressão é usada em português com uma pequena variação, né? Não começa com o, mas começa com e, né? Economistas, seria mais ou menos isso, né? Vem aí o termo, daí vem o termo economia, no sentido de administração, aquele que administra a casa, seria essa a ideia. Oikos é casa, então aquele que administra a casa. Oikonomos quer dizer aquele que governa a casa, né? O governante da casa. Daí a ideia às vezes de mordomo, às vezes essa palavra é usada em alguns momentos para mordomo, porque o cargo, né, a função de mordomo antigamente era a função de administrador de toda a propriedade. Nesse sentido, o mordomo, ou o oikonomos, ou o administrador, ele tem mais poder, mais autoridade do que os herdeiros. Porque os herdeiros estão, na verdade, limitados pela sua própria
idade. Então, por que Paulo está falando isso aqui? Daqui a pouquinho nós vamos tentar entender isso melhor. Mas observe que o texto diz, então, que esses guardiões e administradores ficam responsáveis, eles mandam, portanto, no herdeiro pequeno, na criança, até o tempo determinado do pai. Então, foi o pai que fixou o tempo. É o pai que diz quando. Quando que o filho tem direito, quando que o filho poderá finalmente colocar a mão na herança. Aqui não é uma questão de fazer uma idade mágica, né? Nós temos no Brasil a ideia de que 18 anos é a idade da maioridade. Mas tem situações em que os pais emancipam os filhos antes dos 18, né? É possível. Basta os pais fazerem essa emancipação. Então, a ideia é mais ou menos esta. Quem decide a hora em que o filho deve ou não colocar a mão na herança, é o pai. O pai é quem determina isso. Então, até que o pai não autorize, o filho não põe a mão na herança. E fica sob a tutela, fica sob a administração, fica sob as ordens desses guardiões e desses oikônomos, né? Desses administradores. Quem será que são? O que será que Paulo está querendo explicar com esse termo administradores? Quem são esses administradores? Já vamos ver. Verso 3. Assim também nós. Então agora ele traz para explicação. Ele colocou um quadro, só. Olha aí, tem uma família, certo? Tem um pai, ele é dono de tudo, ok? Tem um filho pequenininho, também é dono de tudo, né? Mas não tem direito de usar. Por quê? Porque não tem idade ainda. Então o que o pai fez? Nomeou administradores para cuidar deles. Até quando que esses administradores vão cuidar dos bens e dos próprios herdeiros? Até que o pai permita. Quando o pai disser que não é mais, que o filho já tem condições de assumir, acabou. Então, assim também nós, então agora vamos entender a comparação. Assim também nós, quando éramos crianças, sob os... E aí eu não traduzi esse termo. Eu coloquei esse termo transliterado. O que é transliterado? Eu coloquei apenas as letras, o som das letras equivalentes em português, para manter o termo grego. Por quê? Porque é muito difícil traduzir esse termo grego. Eu já vou tentar explicar o porquê. É o termo stoikeia. Stoikeia. Que a sua versão, provavelmente aí, traz como rudimentos. É assim que está na sua versão? Os rudimentos do mundo. Alguém tem outra tradução, porventura? Alguém tem outra que é diferente, que não é rudimentos? Alguma versão aí diferente? Que não é rudimentos, que é outra palavra? Hã? Rudimentos. Também é... Básicos. Como assim básicos? O que básico? Rudimentos básicos? Princípios básicos. Legal. Que versão que é essa aí? Lembram? Nova tradução. Princípios básicos. Rudimentos. Por que eu não traduzi? Eu deixei aí como stoikeia do mundo. Porque esse termo, ele era uma expressão muito conhecida no mundo greco-romano daqueles dias. De vez em quando a Bíblia, o Novo Testamento, usa algumas dessas palavras que eram muito conhecidas lá no mundo secular, no mundo pagão, digamos assim. Provavelmente a mais famosa de todas as palavras é logos. Logos. Aliás, logos está em muitas palavras aqui, né, da Bíblia, mas quase sempre como complemento de outra palavra. Mas quando aparece só a palavra logos diretamente, muito interessante. Por quê? Porque ela é aplicada ao próprio Cristo. No princípio, João fala, era o logos. O verbo foi traduzido em português, ou a palavra.
O Logos. O Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Eu até hoje acho que não devia traduzir essa palavra. Devia deixar Logos. Devíamos aportuguesá-la, né? E deixar como ela está lá. Por quê? Porque verbo não traduz suficientemente, palavra não traduz suficientemente, nenhuma dessas expressões traduz suficientemente. Pelo simples fato de que é uma palavra muito rica, com um significado muito amplo. Para os gregos, o Logos era a razão fundamental, a razão por trás da existência de todas as coisas. Era a razão da existência do mundo. Então, quando João fala no princípio era o Logos estava com Deus, o Logos era Deus, e depois ele diz no verso João 1,14, ele diz, e o Logos se fez carne e habitou entre nós, o sentido é imenso. E aqui temos uma palavra parecida, uma palavra semelhante, porém negativa. Se Logos é uma palavra altamente positiva, estoiqueia, ela tem uma conotação mais negativa. Ela era frequentemente aplicada a espíritos elementais. Essa seria a tradução mais próxima que nós teríamos em português, que poderíamos traduzir em português, desse termo estoiqueia, espíritos elementais. Por isso, a tradução usou rudimentos do mundo. Os gregos acreditavam, não só os gregos, quase todas as culturas antigas acreditavam que havia certos poderes por trás dos elementos naturais. Muitos achavam que eram anjos. Por exemplo, o judaísmo dos séculos 1 e 2 a.C. achava que havia um anjo por trás de cada elemento natural. O anjo do fogo, o anjo da água, o anjo das árvores, o anjo das estrelas, o anjo do vento, o anjo da luz, enfim, os anjos estavam por trás de todos os elementos. Porque o judaísmo, né, ele não ia usar o termo deuses. Então, eles usavam anjos. Mas os pagãos acreditavam que eram deuses. Por exemplo, Zeus. Zeus é o deus do quê? Qual é a arma? Qual é o poder principal de Júpiter para os romanos ou Zeus para os gregos? O raio. O raio. Deus dos raios. Baal também era. Baal é um deus cananita, certo? Que é o deus do fogo e dos raios. Por isso aquela disputa lá com Elias se torna tão significativa, né? Porque é só fazer descer fogo sobre o sacrifício. E ele é o Deus do fogo, ele é o Deus do raio. Então é só ele fazer uma faísquinha lá e descer. Percebe? A disputa está no campo dele, está na casa dele. É o jogo ali, a torcida, o jogo está. Baal está jogando em casa. Esse jogo contra o Senhor. Por quê? Porque ele é o Deus do fogo, ele é o Deus dos raios. Então é só ele fazer o que ele é, mas ele não faz, porque ele não pode, né? Mas acho que já foi suficiente para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Estoiqueia é uma referência a esses poderes espirituais, que os gregos acreditavam, que os romanos acreditavam, que todos os pagãos acreditavam, que estavam por trás dos elementos naturais. Por isso, princípios elementares. Por isso, a ideia de rudimentos do mundo. E aqui, ele está dizendo que os gentios estavam sob a escravidão desses
elementos. Destas coisas, assim também nós, quando éramos crianças, sob os, então eu vou trazer essa tradução, espíritos elementais do mundo, do cosmos, estávamos sob escravidão. Eu entendo que ele está falando dos guardiões e administradores aí de cima, porque ele falou sob guardiões e administradores. Esse filho menor está sujeito até o tempo determinado do pai. Vamos ver se faz mais sentido o que daqui a pouco a gente vai conjecturar. Mas aí houve a mudança. O verso 4 diz: quando, porém, veio a plenitude do tempo, enviou Deus o filho dele, nascido de mulher, nascido sob lei, a fim de aos sob lei fossem resgatados, a fim de que a adoção de filhos recebessem. Então, quando chegou o tempo determinado pelo pai, ele acabou de dizer agora há pouco, que somente quando o pai diz, está na hora, esse é o momento do filho deixar de ser menor e passar a ser herdeiro, ele então retira os curadores e os administradores, ele tira os tutores. Então se deu exatamente aqui. Quando, porém, veio a plenitude do tempo. Quando Deus decidiu que era o momento de remover o poder dos curadores, o poder dos administradores, ele enviou o filho dele. Para que o filho dele tirasse esse poder, essa autoridade dos curadores e dos administradores. Basicamente, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que esses espíritos, cridos, pelos gregos como sendo espíritos por trás dos elementos, e que eram adorados como deuses, como Zeus, como Baal, como quaisquer outros, no fundo eram demônios, eram espíritos maus, espíritos malignos, mas que exerciam sobre os gentios, não judeus, um direito de administração, um direito de manter esses gentios fora da herança, sem poder colocar a mão na herança. Talvez você não esteja muito acostumado com essa linguagem, essas expressões que eu estou explicando para você aqui, mas eu quero dizer que isso é um assunto central do Novo Testamento inteiro. É um assunto crucial de todo o Novo Testamento. Significa que espíritos malignos liderados por Satanás exerceram sobre o mundo um poder de escravidão, de cegueira, de engano, o qual só foi quebrado, o qual só foi destruído quando Cristo veio, na plenitude dos tempos. Quando Cristo veio, esse poder satânico, esse poder aí elemental, foi finalmente destruído, anulado, cassado por Deus. Veja que o texto menciona que o pai enviou o filho dele com duas características. Ele diz: nascido sob e nascido sob, nascido de e nascido sob. Por que está aí nascido de mulher?
e nascido sob lei. Nascido de mulher não é só uma referência ao fato de que Jesus nasceu de uma virgem, que foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, sem a participação do homem, né? Não houve a participação masculina na geração de Jesus. Mas não é só isso que está contemplado aqui, também é isso. Mas, na verdade, o que está contemplado aqui é o cumprimento de uma promessa que havia sido feita muito antes disso, mas muito, muito, muito antes disso. Aliás, foi feita no mesmo dia em que Adão e Eva caíram, no mesmo dia em que o pecado entrou no mundo. Gênesis 3,15. Deus amaldiçoou a serpente, uma figura do dragão, de Satanás, e fez uma promessa maldição para ela. Porque lembre que essa fala de Deus, de Gênesis 3,15, não foi proferida para Adão ou para Eva, mas para a serpente. Foi proferida para a serpente, para Satanás. Deus disse o quê? Que haveria um filho da mulher. Um filho da mulher que faria o quê? Pisaria, feriria a cabeça da serpente. Feriria a cabeça da serpente. Quando Paulo diz aqui, nascido de mulher, ele está dizendo, lembrem-se que essa história é comprida, essa história é longa, não começou com Maria, terminou com ela. A história terminou ali, mas ela começou muito lá atrás, quando o Senhor fez uma promessa. E Paulo aqui está trabalhando só com promessa o tempo todo, né? A promessa de Deus, a promessa de Deus, a promessa do filho, a promessa do descendente, a promessa do filho de Abraão. Mas aqui ele nos faz lembrar que, na verdade, essa promessa é anterior à própria promessa feita para Abraão. Na verdade, foi uma promessa feita lá em Gênesis 3, lá no começo de tudo. Então, Jesus viria com a função de ferir a cabeça da serpente. Quem é a serpente? Quem é Satanás? É simplesmente o chefe dos principados, das potestades, ou das estoiqueias, que são os principados, as potestades, os espíritos enganadores, por trás desses deuses falsos que eram adorados. Eu estou argumentando que esse é o ponto aqui. Essa é a questão central aqui. Também nascido sob lei. Por quê? Porque o Senhor tinha que resolver o dilema da lei. A lei nos condena. Aliás, nós já vimos que Paulo disse que a lei até mesmo aumenta o nosso pecado. Porque ela o põe em evidência. Primeiro porque ela diz o que é pecado. E aí nós incorremos nela, ou na quebra dela, quando justamente ela diz o que é certo e o que é errado. Mas o que Paulo parece estar argumentando aqui é algo mais sério ainda. Alguém fez um uso nocivo dessa lei contra nós. Alguém fez um uso nocivo dessa lei contra nós. Usou essa lei como uma base para nos acusar. E Cristo veio para desfazer exatamente isso. Agora eu preciso que vocês leiam outro texto antes de nós continuarmos aqui, para que fique claro o que é que eu estou querendo argumentar. Eu preciso que você abra aí em Colossenses 2, versos 13 a 15. Colossenses 2, Colossenses, capítulo 2, versos 13
até o 15. Observe. Bom, eu acho que vale a pena ler um pouquinho antes. Vamos ler aqui a partir do versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados. Nele é Cristo, né? Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados. Tem tudo a ver com Gálatas, né? Porque o ponto de Paulo em Gálatas é dizer o seguinte: vocês não precisam se circuncidar, crentes gálatas. Por que não? Porque vocês foram batizados. Todos quantos foram batizados em Cristo Jesus, Paulo diz, de Cristo se revestiram. Então, o batismo é o papel aqui, a questão diferencial. Por isso que vocês não precisam se batizar. Veja que é isso que ele está falando aqui. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos. Então, não aquela circuncisão que consistia numa cirurgia, uma microcirurgia feita com mãos humanas que cortavam, né, um pedaço aí, ou o prepúcio, né, do órgão sexual masculino. Não essa circuncisão, não por intermédio de mãos. Mas, qual então? A circuncisão, que ele chama que é o despojamento do corpo da carne, que é um termo que significa a morte do velho homem, mais ou menos isso. Que é a circuncisão de Cristo. Então, existe uma circuncisão para o crente. É a circuncisão de Cristo. Verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, ok? Então está muito clara a ligação entre o batismo e a circuncisão, ou seja, que o batismo é a circuncisão de Cristo, é a circuncisão espiritual, é o despojamento do corpo do pecado. Por quê? Porque no batismo sepulta o velho homem. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o restou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Veja essa palavra aqui, delitos. Delitos é o nosso problema. São os nossos pecados, são as nossas falhas. O problema é o seguinte, o que Paulo vai dizer aqui, é que o problema é maior, porque é ruim quando eu conheço as minhas falhas, né? Eu sei das minhas falhas, isso é ruim. Mas é pior quando o promotor conhece as minhas falhas. Aí é pior. Ou seja, é ruim quando eu conheço os meus crimes. Mas é ruim quando o promotor conhece os meus crimes. Por quê? Porque ele vai me acusar deles. E é isso o que esse pessoal aí que ele chama de principados e potestades fazia. Continua a leitura. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse é um texto muito rico, que sozinho eu precisaria de umas 2 horas só para explicá-lo, mas vou tentar resumir o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte: tinham escrito contra nós, declarações contrárias à nossa índole. Pior, declarações verdadeiras. Acusações contra nós. Pior, acusações verdadeiras.
Quem escreveu esse escrito de dívida aí? Esse manuscrito, literalmente Paulo diz aqui, havia um manuscrito, um escrito à mão, um manuscrito contra nós, cheio lá de observações, e que nos prejudicava. Cristo tirou ele, rasgou ele, encravou ele na cruz, graças a Deus por isso, mas antes, vamos entender o que ele é. Já não existe mais, graças a Deus, foi rasgado, foi encravado, foi totalmente anulado, riscado. Mas o que ele era? Ele não era a lei. A lei não foi encravada na cruz, a lei não foi rasgada, nem pode. Ela é a vontade de Deus, é a lei. Não foi a lei. O que é o manuscrito? É o trabalho do promotor. É o trabalho do acusador. O que faz o acusador? Ele senta, pega um papel e diz o seguinte: fulano de tal, ele cometeu tal, tal e tal coisa. E ao fazer isso ele fere a lei tal, a lei tal, a lei tal e assim por diante. Com base na lei tal, 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 ele tem que ser condenado a tal, 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 tal coisa. Esse é o escrito de dívida. Alguém escreveu alguma coisa ali sobre os nossos pecados e o que os nossos pecados merecem, a condenação que merecem, com base na lei. Com base na lei. Não era esses escritos não foi assim, não surgiram na cabeça de Satanás, ele ou os principados e potestades aí, que tiraram do nada, inventaram isso do nada, acusações vazias. Não, as acusações são corretas, porque eles só dizem que nós quebramos os mandamentos, todos, explicam detalhadamente quando, como, de que maneira nós quebramos esses mandamentos, todos, e então apontam o que a própria lei fala sobre essas quebras, qual é o pagamento, qual é a condenação. Por isso um documento prejudicial para nós, que o Senhor Jesus pegou e encravou na cruz. E por que ele encravou na cruz? Porque não tinha um papel encravado na cruz, tinha um corpo, o corpo dele. Ele carregou essas acusações, ele suportou, ele cumpriu, ele recebeu essas acusações. Ele carregou sobre si. Quando a Bíblia fala que ele carregou sobre si os nossos pecados, não é que Deus pegou o pecado seu e o meu pecado e colocou em cima de Cristo, porque não tem como fazer isso. O pecado não é um objeto, não é uma caixinha que dá para pegar e dizer, deixa eu pegar aqui o pecado do fulano de tal e vou passar para Jesus. Não tem como transmitir isso materialmente. Foi a condenação dos nossos pecados que Cristo carregou. Ele carregou a culpa, a imputação da culpa. É isso que foi posto sobre Jesus. E por isso o escrito de dívida foi cancelado, rasgado, riscado, cravado na cruz. E, consequentemente, os principados e as potestades, as estoiqueias aqui, os principados e as potestades, perderam todo o seu direito, perderam todo o seu poder de acusação, perderam suas armas. Olha a expressão aqui, né? Ele os desarmou, os despojou, tirou os despojos deles, tirou todo o poder que eles tinham de nos acusar perante Deus. Eliminou completamente isso, quando ele morreu lá na cruz. Agora volte para Gálatas 4. Quando, porém, veio a plenitude do tempo, enviou Deus, o Filho dele, nascido de mulher, nascido sob lei, a fim de que
aqueles que estavam sob a lei, nós, todos, fossem, outra vez aquela palavra, já mencionei outras vezes, né? Exagorase, né? Levado para a ágora, libertado, leva o escravo lá no meio da praça, paga o preço dele, redime, resgata, leva esse escravo para casa. Ele acabou de dizer que nós estávamos debaixo da escravidão dos estoiqueias, debaixo da escravidão desses rudimentos do mundo, desses poderes espirituais malignos. Nós estávamos debaixo da escravidão deles. Por quê? Porque eles tinham o direito de nos acusar, um direito legal de nos acusar perante Deus. Só que o Senhor Jesus veio na plenitude do tempo para cassar o direito dos administradores, dos curadores de fazer essas coisas. Cristo veio, portanto, e destruiu a autoridade deles, cassou a autoridade deles. Como? Pagando o preço do escravo. Para quem ele pagou? Para eles, para os curadores? Não. Eles são só administradores. Ou eram? Eles não são proprietários. Você paga para o proprietário. A dívida que Cristo pagou não foi para o diabo, ou para os principados e potestades. A dívida que Cristo pagou foi para Deus, o proprietário, o dono de todas as coisas. Mas a função dos administradores, a função dos tutores aí, desses curadores aí, era garantir que nós ficássemos devendo. Era garantir que nunca fosse paga a nossa dívida. E eles pareciam ter toda a garantia de sucesso nesse sentido. Por quê? Porque pecador não falta, aí estamos nós. Pecados não faltam, aí estamos nós. A lei é clara, esta é. As nossas não. Veja as interpretações aí dos juízes, né? Dos supremos tribunais nossos, para ver o quanto a nossa lei é uma loucura. Mas a lei divina é clara. A alma que pecar, essa morrerá. Ponto final. Não tem discussão. Não tem habeas corpus. Não tem meio termo. A alma que pecar, essa morrerá. Então, o trabalho das estoiqueias, o trabalho dos principados e potestades era altamente promissor. Né? Eles tinham tudo para ganhar esse jogo. Eles só não contavam que o próprio Deus enviaria o Filho dele em pessoa, não um representante, em pessoa, para fazer o quê? Pagar uma dívida, pagar a nossa dívida. Isso eles não podiam imaginar, que o próprio Deus enviaria o Filho dele para pagar a dívida dos escravos, a fim de fazer esses escravos filhos, colocá-los no status de filhos. É exatamente isso o que Paulo fala na sequência, a fim de que os que estavam sob a lei fossem resgatados, redimidos, a fim de que a adoção de filhos recebessem o mesmo status daquele que morreu por eles. É uma concessão absurda, se formos pensar. É uma concessão absurda, absurdamente graciosa. Mas isso foi o que o Senhor fez. Continuando. E porque vocês são filhos, agora Paulo confirma isso, ele disse, querem uma prova instrumental? Querem uma prova instrumental de que a situação de vocês foi totalmente mudada? E porque vocês são filhos, não mais escravos, não mais servos dos rudimentos do mundo, enviou Deus o Espírito de seu Filho aos nossos corações, clamando Abba, Pai. Ele mandou o Espírito que veio habitar em nós, e ele fala em outro lugar, em Efésios 1, 13 e 14, que ele é o selo e o penhor da nossa herança.
garantia total, portanto. Mas o ponto de Paulo aqui não é tanto explorar esse lado da garantia, ele faz isso lá em Efésios 1, 13 e 14. Aqui ele está falando mais do aspecto vivencial, experiencial. Ele diz, é esse Espírito que está dentro de você e que sussurra lá dentro de você, Pai. Chama Deus de Pai. Todo filho sabe que é filho. Por quê? Porque há esse testemunho interno do Espírito Santo. Um testemunho audível apenas para o próprio filho. Ou seja, eu não consigo ouvir esse testemunho a respeito de você. Eu não consigo. Você não consegue ouvir esse testemunho do seu vizinho. Não consegue. Você só consegue ouvir o seu mesmo. Dentro de você, o Espírito diz, Abba, Pai. Abba, eu já expliquei em outros lugares, outras vezes aqui, outros momentos, né? É a palavra mais íntima no aramaico, é uma palavra aramaica, nem hebraica ela é aramaica, do dia a dia, das conversas, da língua falada na Galileia, na Judéia, naqueles dias, e Abba é a palavra mais simples, mais curta, mais íntima, né, que se fala ao seu Pai. Então você não é mais servo, ele conclui. Acabou. Então você não é mais servo, porém filho. E se é filho, também herdeiro através de Deus. Já pode desfrutar da herança. Já pode desfrutar da salvação plena agora. Deus já emancipou você. Ele já disse que chegou a hora. Nós já vivemos no tempo da herança. Nós já vivemos na plenitude dos tempos. O ponto de Paulo diz assim, vocês querem voltar ao anterior? Vocês querem voltar ao tempo das estoiqueias? Voltar ao tempo das observâncias judaicas? Vocês não entenderam nada? Que vocês já estão na plenitude dos tempos? Porque o Filho já veio, e o Espírito também, e já está dentro de vocês, então vocês já são herdeiros. Mas ele continua no verso 8. Entretanto, ele diz aí aqui uma conjunção adversativa muito forte, né? O alá. Entretanto, outrora, que é esse tote, por um lado, que é esse men, por um lado, não tendo conhecimento a respeito de Deus, vocês serviram, aí está outra vez a palavra escravos, é que não tem como colocar escravo, escravo não é um verbo ativo, não posso colocar eu escravizei, porque aí é o contrário, né? Eu estou impondo a escravidão, mas a ideia é eu fui escravo. Só que a palavra não é passiva, ela é ativa, então o único jeito é colocar servo. Mas lembre que a ideia aqui não é servir meramente adorar, é de estar preso, de ser um escravo. Então, não tendo conhecimento a respeito de Deus, vocês eram escravos dos deuses. Agora ele menciona aqui os deuses. Por isso que eu entendo que estoiqueia lá atrás tem a ver com essas figuras aqui. Essas personalidades aqui. Os deuses não naturais, ele fala. Difícil essa palavra porque ele fala aos deuses não físicos, não naturais. Por isso que a tradução Almeida, ela foi muito feliz. Veja, é uma interpretação. Não é uma tradução ipsis literis, é uma interpretação. Mas é uma interpretação muito boa. Como que a Almeida traduz essa frase? Ela diz, aos que não são mesmo, né? Não são por natureza deuses. Então a ideia é os deuses falsos. Os deuses falsos. Vocês serviam outrora aos deuses falsos, podemos dizer assim, aos deuses falsos. São essas aí as estoiqueias. Zeus, Baal, Astarote, Diana, Hera, Apolo, os deuses. Quem está por trás desses deuses? Demônios, principados e potestades. São eles que exerciam um domínio sobre o mundo. Um ato de escravizar os gentios. Os gentios estavam sob a escravidão desses principados e
potestades. E é isso que Paulo está relembrando eles. Vocês foram escravos dessas entidades. Vocês foram escravos deles. Agora, porém, tendo conhecido Deus, vocês não conheciam Deus antes, ele fala. Vocês só conheciam esses deuses falsos. Agora, porém, tendo conhecido Deus, e aí ele já corrige, ou melhor, tendo sido conhecidos por Ele, porque o ponto de Paulo aqui é lembrar qual é o princípio de tudo, quem tem prioridade, prerrogativa em todos os casos, e é sempre Deus. A ideia fui eu que encontrei Deus ou foi Deus que me encontrou? É só lembrar quem estava perdido. Deus nunca esteve perdido para eu achá-lo. Quem estava perdido era eu mesmo. Então, por isso que Paulo faz essa correção, ela é retórica. Ela é uma correção retórica. Ele podia ter apagado a palavra, ou riscado, mas ele não fez. Ele manteve, ele disse: agora, porém, tendo conhecido Deus, ou seja, vocês conhecem Deus, não é? Mas então, entendam que, na verdade, é Ele que conhece vocês. É aquela velha história, é Ele que nos buscou, não nós que o buscamos. Jesus fala isso aos seus apóstolos, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Então a gente até pode falar assim, olha, eu escolhi Deus, quer dizer, Ele me escolheu. É uma boa maneira, você logo corrige em seguida. É o que Paulo está fazendo aqui. Tendo conhecido Deus, ou melhor, tendo sido conhecidos por Ele. E aí vem a pergunta: como voltam novamente aos fracos e pobres stoikeias, outra palavra outra vez, que outra vez desejam escravizar vocês? Por isso que isso aqui não podem ser, esses stoikeia, não podem ser meros princípios, no sentido de filosofias ou coisas dessa natureza. Essas coisas não aprisionam ninguém. Quem aprisiona são seres, são entidades. Ele está falando de seres, ele está falando de espíritos malignos, está falando de principados e potestades, que estão por trás de Zeus, de Júpiter, e que podem hoje estar por trás também de tantos nomes por aí, que são adorados, reverenciados. E o ponto aqui, o que eles querem fazer? Escravizar. Escravizar. O ponto é que nós já fomos libertos deles, eles não podem mais nos escravizar. Não que eles não queiram, eles continuam querendo fazer isso. Continuam querendo nos escravizar. Só não podem. E não podem por quê? Porque o Senhor já os despojou. Já tirou todos os seus trunfos, todas as suas armas. Veja que ele chama eles agora de fracos e pobres. Por que fracos e pobres? Afinal de contas, eles são muito poderosos. Não são seres poderosos, criaturas malignas, muito poderosas? Por que ele chama eles de fracos e pobres? Porque quem foi despojado não tem mais nada. Porque quem foi humilhado não tem mais nada. São esses os termos que Paulo usa em Colossenses 2,15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eles foram, portanto, despojados e humilhados, por isso que eles são fracos e pobres. O que Paulo está querendo dizer assim, é que vocês não têm por que voltar para eles. Eles não têm mais direito sobre vocês, o Senhor já despojou-os dessas coisas. Então, só um ato deliberado de vocês
pode dar direito a eles de outra vez exercerem escravidão sobre vocês. Permaneceram na fé, vocês estão totalmente livres da ação deles. Agora veja o verso 10. Agora ele vai ligar tudo isso ao que eles estão fazendo, os Gálatas. Ele diz: gente, vocês guardam dias, meses, épocas, anos. Dias vocês guardam, e meses, e épocas, e anos. Estou com medo que eu perdi meu tempo com vocês. Essa é a declaração dele. Temo sobre vocês, temo a respeito de vocês. De alguma maneira, eu trabalhei à toa. Trabalhei em vão. Então, entendeu o raciocínio? Ele está dizendo: agora vocês estão achando que ser cristão é guardar dias, meses, épocas, anos, é se circuncidar, é não comer essa carne, é não comer aquela outra, é não fazer isso, não fazer aquilo. Você acha que é isso que é ser cristão? Ou seja, a morte de Cristo na cruz tem relação com essas coisas? Não tem. O ponto aqui é o entendimento deles, porque eles estão pensando que eles têm que ainda observar as coisas do passado. E aí Paulo diz: igual quando vocês eram escravos dos rudimentos desse mundo? É isso que vocês querem? Voltar àquela velha história? Agora que Cristo já veio na plenitude do tempo, Ele nasceu da mulher, Ele nasceu sob a lei, Ele pagou o preço do resgate de vocês, tirou o poder dessas autoridades invisíveis sobre a vida de vocês, para que vocês voltem a fazer as coisas lá do passado, de outrora. É isso? É um argumento muito forte, né? Um argumento muito forte de Paulo aqui. Ele está dizendo: se vocês fizerem isso, então realmente eu perdi meu tempo. E levei umas pedradas à toa também. Nesse tempo aí que eu estive com vocês. Mas Paulo está confiante que ele não perdeu o seu tempo com eles. Ele vai daqui a pouco dar uma aliviada nessa puxada aqui, né, forte, porque ele acredita de fato que o Senhor fez uma obra verdadeira entre eles. Vamos resumir agora, meus irmãos, então, o que nós aprendemos desta passagem. As considerações finais aí. Então lembrem, né, no capítulo 3, Paulo concluiu o último raciocínio dele, mostrando que somos herdeiros de Abraão, através de Cristo, pois Cristo é o descendente prometido a Abraão. E agora, ele vive em nós, né, pois através do batismo, fomos revestidos dele. Agora, então, no capítulo 4, ele explica melhor essa questão de herdeiros de Deus, a partir de uma analogia familiar aos judeus e também aos gentios. Filhos menores, no que diz respeito a possuir a herança, não são superiores a servos. Ele usa essa ilustração para começar a explicar a história. Porém, num sentido, isso só se aplica aos judeus, pois eles podiam ser considerados filhos e tinham a tutela da lei. Ele falou antes lá da tutela da lei, a lei como um pedagogo usada para nos conduzir a Cristo. Mas agora ele vai explicar os administradores, os tutores e curadores, que faziam uso da lei, mas num sentido prejudicial a nós. Os gentios, contudo, também viveram um tempo semelhante de minoridade legal. Porém, eles tiveram guardiões bem mais terríveis do que a própria lei. Paulo menciona os rudimentos do mundo, um termo bastante utilizado para descrever espíritos que governavam os elementos naturais. Provavelmente uma referência aos principados e potestades. Ele parece identificar esses elementos com os deuses falsos que os gentios adoravam antes. Ele menciona claramente isso na passagem. Uma vez que a lei divina vale para judeus e gentios, o que Paulo está dizendo
é que a situação dos gentios era ainda pior, pois condenados pela lei divina, ainda tinham a escravidão desses elementos, no sentido de idolatria, presos à idolatria. Principados e potestades desempenham uma função acusatória, segundo Paulo, como nós vimos, utilizando-se da lei para isso lá. Em Colossenses 2, 14 e 15, o chamado escrito de dívida, que teve que ser removido. Então, o destaque é dado ao que Cristo fez. Ele veio na plenitude do tempo, quando o Pai disse: é a hora de emancipar os filhos, é a hora de desbancar os administradores. Nascido da mulher, referência a Gênesis 3,15. E também nascido sob a lei, referência ao filho de Abraão, que tinha que vir, o da promessa. Ele garantiu com isso o esmagar da cabeça de Satanás e o cumprimento da lei. Nos libertou, portanto, da escravidão de ambos. Não precisamos mais da pedagoga e não estamos mais debaixo da escravidão dos administradores que usavam a lei para garantir a nossa condenação. Por esse motivo, Paulo considera um absurdo e até insinua que seu trabalho foi à toa, os gentios estarem retornando às práticas judaicas. Isso seria retornar ao estágio anterior da lei. E pior do que isso, aí é o ponto que Paulo está ameaçando eles: retornar aos principados e potestades, os quais já foram despojados. São fracos, eles não têm mais poder de os escravizar. Mas se eles deliberadamente abandonassem o libertador, só resta a escravidão dos principados e potestades. Portanto, o grande alerta de Paulo fica aqui para que o povo de Deus confie plenamente na graça de Jesus Cristo, na redenção em Cristo, e jamais retorne a práticas anteriores, porque elas seriam escravizadoras para nós. Seria abrir mão da liberdade que nós temos em Cristo para voltar à escravidão, seja do legalismo ou, pior, dos principados e potestades. É esse o ensino desta passagem, difícil, passagem muito difícil, mas que tem um ensino rico e precioso para as nossas vidas. Vamos orar? Santo Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estudarmos a tua palavra, pela oportunidade de meditarmos nestas coisas. Sabemos que aqui, ó Deus, há coisas elevadas demais para nós. Não podemos atingi-las. Mas o pouco que conseguimos compreender é suficiente para que te glorifiquemos, exaltemos o teu nome, a tua graça, a tua misericórdia, todo o teu amor para conosco. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, eu não estarei na próxima quinta, véspera de feriado, Eu estarei num compromisso lá em Recife. Nós vamos no domingo ver se haverá estudo bíblico aqui na quinta-feira ou não, mas os estudos de Gálatas daqui 15 dias, nós retomamos. No domingo vai ser avisado se haverá estudo normal aqui com algum outro irmão, talvez o pastor Silas ou algum outro irmão. Vamos ver o que o pastor Milton vai decidir nesse domingo, mas o assunto de Gálatas é daqui 15 dias, tá bom? Deus abençoe a todos.